Então a mulher ela emagrece, primeiro ela chega com a baixa estima, depressão, tem vergonha até do marido, e de repente ela começa a emagrecer e começa a ver uma mulher ali e começa a se cuidar e tudo mais. Só que chega num segundo momento, quando o paciente ele perde muito peso, às vezes fica o problema de pele, né, de sobrar. Então ela começa a distorcer novamente a sua imagem, começa a sentir uma depressão, porque vestida todo mundo fala que linda, que maravilhosa, mas para ela, no interior dela, ela está defeituosa, ela está distorcida, né, ela está com excesso de pele. A primeira pessoa que eu consegui, ela mandou a seguinte frase para mim, ela tinha perdido no mês 5,5 kg, né? Ela falou: "Obrigado por devolver meu sorriso". Fala, fala galera! Poxa, estamos aqui com mais um podcast Isaacs e hoje eu tenho um prazer enorme em receber aqui Dr. Alexandre, né? Dr. Alexandre, nutricionista e, como sempre, aqui no nosso podcast Nutri.você, né? Nutri você, né? O Nutri da vez, Dr. Alexandre, vai contar a sua trajetória, né? Desde o início da sua vida, desde o início da sua formação, até chegar ao sucesso que hoje é esse grande profissional que eu tenho o prazer aí de conhecer e poder chamar de amigo. Alexandre, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, e agradeço a todos aí pela audiência também, né? Agradeço ao professor Lucas. O professor Lucas foi uma inspiração e ideia para mim até hoje, né? Foi meu professor na faculdade, se tornou um grande amigo ao longo dessa caminhada, me ajudou muito na minha formação depois da faculdade, né? Então eu costumo dizer que ele é o meu muso, inspirador. Tô longe de ser muso, hein? Mas, Alexandre, o objetivo desse podcast aqui, até interessante te contar como ele nasceu. Um dia uma aluna me mandou uma mensagem e ela não tinha sido a primeira aluna, né? Alguns alunos mandaram, né? Já tinham formado, ex-alunos. E aí, sim, professor, tá muito difícil, né? Passamos por uma pandemia em quase 3 anos, o mercado econômico mundial, né, ficou em frangalhos. E com certeza isso atingiu diversas áreas, diversos segmentos. Algumas pessoas conseguiram decolar, né, com estratégias pertinentes ao mercado, porque o mercado é isso, as pessoas se reinventam. Né? Enquanto eu tive nutricionistas me relatando que conseguiram aumentar a demanda no via online, outros, né, infelizmente, sofreram muito com essa questão da pandemia. E outros queriam desistir. E o que eu pensei? Assim, não, esse pessoal precisa entender que a trajetória ela é doída, ela é penosa, né? E eu chamei aqui, comecei a chamar alguns outros nutricionistas, você foi um desses, para contar a trajetória. E aí eu quero começar ali antes da faculdade. E aí, cara, como é que foi sua vida? Onde você foi criado? Onde você nasceu? Conta para essa galera entender. Olha, eu nasci aqui em Brasília mesmo, né? E sempre filho de militar, meu pai era da aeronáutica. Deus levou quando eu tinha 13 anos, né? Perdeu a vida para diabetes, meu pai não se cuidava bem, né? Um dos motivos de amar a nutrição e de querer fazer também. E fui criado ali uma infância muito tranquila, né? Não tinha celular, não tinha essa coisa toda, a gente corria, poucos machucava, né? Tinha poucos amigos gordinhos, né? Verdade. E aí também sempre estudei em escola pública, né? Toda a minha formação. E no final, na reta final, foi meio que querendo saber onde eu queria entrar, né? Logicamente, acho que muita gente sonha com medicina, mas eu não estudei para isso. Eu também sou músico, meu pai dava aula de violão, fiz música na escola de música, fiz sax no Clube do Choro e pensei em fazer música na UNB. Na verdade, eu queria entrar na faculdade, né? Na universidade. E aí não passei na prova específica. É pesadíssima. O meu professor na época falou, olha, isso aqui é complicado, tem que ser o músico, né? E aí eu fui trabalhando, né? Acabou que eu abri uma empresa nessa área de publicidade, levei um cano de um sócio também, que foi horrível. Aí depois eu pensei numa faculdade e uma ideia que tinha, né? Era um boom na época, a internet. Então fiz uma faculdade técnica de negócios na internet, né?
Antes eu tinha me matriculado em Ciência da Computação, na faculdade de Alvorada, mudei para o CEUB, e no meio do caminho resolvi fazer internet, né? E foi muito bom, né? Depois desse curso, eu acabei entrando numa empresa grande de tecnologia aqui em Brasília, né? E tive um resultado muito bacana, o salário era muito bom. E depois disso eu comecei a estudar para a polícia. Meu sonho era ser policial, né? Militar igual pai. Militar igual pai. Eu via meu pai ali, era fantástico, aquela postura toda. Fiz o curso, o concurso da polícia no ano de mais ou menos 98, passei, só que me reprovaram porque disseram que eu tinha escoliose. E eu não tinha. Eu era muito magricelo, não tinha muita flexibilidade, eu deixei para lá. Mas eu falei, não, eu quero entrar. E a família, não, se não entrou é porque não era para ser. Aí eu fiz em 2001, passei, né? E aí consegui entrar na polícia, onde eu tô há 19 anos. E no meio desse caminho, eu fiz pós em Direito Público, porque eu tinha ideia de ser delegado também, né? Mas por alguns contratempos dentro da polícia e tudo mais, eu resolvi fazer alguma coisa que eu pudesse fazer em conjunto com a polícia. E nesse meio tempo, a nutrição mudou minha vida, né? Eu era muito magricelo e um nutricionista esportivo mudou completamente, né? A mente que eu tinha, e eu achava que para ganhar músculo era só comer, né? Não tinha nenhuma base. E foi uma mudança muito boa, né? A minha autoestima melhorou muito, minha vida melhorou muito, e eu falei, não, é isso que eu quero para as pessoas. Então, larguei o direito no meio do caminho que eu fazia e entrei na nutrição, então foi assim a melhor escolha que eu fiz até hoje. Eu acho que foi um chamado, né? Que coisa legal. Não, assim, só para ficar bem claro, pessoal, assim, o Alexandre, quando eu conheci o Alexandre já chegou, primeira vez que eu vi o Alexandre em sala de aula, já era forte, assim, é o tipo de aluno ruim de você reprovar, assim, se bem que não precisava também, excelente, foi sempre um excelente aluno, uma postura realmente diferenciada, né, sem puxar sardinha para o militarismo, também sou militar, mas a postura do Alexandre em sala de aula era uma postura diferenciada, sempre com essa calma aí que vocês estão vendo, falando nessa tranquilidade. Professor, olha, minha dúvida é essa, tal. Dúvidas sempre muito pertinentes, muito pontuais, assim, muito incisivas. É realmente o tipo de aluno que o professor fica, sabe, pô, eu quero ir dar aula para esse camarada. É o tipo de aluno que a gente sai de casa feliz e saber, pô, vou entrar na turma do Alexandre. Vai ser bom. E era uma turma muito diferenciada, na verdade. Muito a boa. turma do Alexandre, como um todo, tinha alguns alunos ali realmente diferenciadíssimos. Natiele, eu acho também que era da sua turma, Natiele, né? Natiele foi meu outro orientando, nossa, brilhante também, né? O senhor está bem também. Acho que vou chamar a Natiele aqui também para esse podcast. Eu acho que ela não está em Brasília, né? Não, eu converso com ela ainda. Está em Goiás, né? Está em Goiás, mas convide. Outra pessoa sensacional. Enfim, eu já sabia um pouco da história do Alexandre, né? É uma história bacana, né? Mas aí o Alexandre falou, pô, meu pai era militar. Mas era coronel, Alexandre, seu pai? Era não, oficial? Meu pai era praça. Era praça. É importante falar isso, porque senão o pessoal fala, pô, filho de militar, já era general, já era brigadeiro, já era... Enfim, né? Então, era filho de um militar que iniciou nas fileiras, então, das Forças Armadas. E o Alexandre bem já falou, estudou a vida toda em escola pública, né, Alexandre? A vida toda. E quem sai de uma escola pública bater de frente nesse mercado com a ANB é complicado. É injusto. É injusto. Na nossa época não tinham cotas, né, Alexandre? A gente não tinha cota para nada, a nossa cota era ponto, né? Quem conseguia entrava, quem não conseguia não entrava, né? Não estou desmerecendo cota em momento algum, não é esse o objetivo aqui, nada disso. Nós estamos só contando a realidade da época, sim, né? E aí o Alexandre, então, conheceu a nutrição, entrou na faculdade. E aí, Alexandre, a faculdade, como foi fazer a faculdade? Porque você era militar, já era pai, né? Já era marido, né? Tinha uma casa para cuidar, tinha a polícia militar ali para fazer sua carga horária, e ainda fazia faculdade. Como que foi essa jornada desses 4 anos com tudo isso? Foi uma jornada bastante puxada, né? Eu tenho hábitos noturnos, sempre trabalhei na polícia à noite, minha escala sempre foi à noite, né? Trabalhava uma noite sim, 2 não. E fazia faculdade pela manhã, né? 4 filhos aí para cuidar também.
E foi bastante puxado porque eu tinha dificuldade de fazer coisas dioturnamente, né? E não conseguia estudar, só conseguia estudar depois da noite, quando passava o barulho e passava tudo. E então eu tinha que estudar de madrugada. Então, assim, foi muito cansativo, mas era muito prazeroso, né? A vantagem era essa. Eu fazia cada coisa que eu ia aprendendo ali, parece que ia entusiasmando mais, né? Então foi uma coisa que eu amei fazer, né? A faculdade, cada matéria, fantástica, os professores lá também. Eu tenho muita saudade de todos ali, né? Também muito fantásticos. E foi puxado, foi puxado. Saía E do plantão e ia direto para a faculdade várias vezes, né? direto, direto. E eu ainda tive a dificuldade durante o curso, né? Seria interessante ter feito um artigo, né? Científico e tudo mais. E eu senti isso na pele quando eu fui tentar o mestrado na ESCS, né? Passei em todas as etapas. Quando chegou no artigo, cadê o artigo? Eu não tinha tempo por causa do trabalho, não tinha tempo por causa da faculdade, e acabei não fazendo mestrado, que era uma coisa que eu tinha muita vontade, tinha vontade até de lecionar também, né? Mas eu acho que Deus tem alguns planos, né, que a gente só entende depois. E aí começou a minha jornada, né? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu quero citar também, contando nessa trajetória, o Alexandre foi meu orientando, né? Sim. O Alexandre foi meu orientando e durante essa progressão aí do Alexandre dentro da faculdade, né? Falou aqui das dificuldades, né, Alexandre, de sair do plantão da PM, muitas vezes ralado, né? E ir direto para aula, de passar a noite estudando, né, e ir direto, né, enfim. E no final o Alexandre teve também, né, a situação do TCC, que foi um trabalho ali puxado, e durante um período também o filho do Alexandre, né, ficou internado, né, Alexandre? Eu lembro disso, foi muito trabalhoso, né? Foi. E para um pai, um militar, um estudante, naquele momento um estudante, um esposo, levar essa rotina e ainda ter que terminar o curso, né, com toda a dificuldade, um filho internado, com problema de saúde, como é que foi essa batalha? Conta aí pra gente. Olha, foi um período muito tenso, muito difícil, né, emocionalmente, porque a gente suporta tudo, mas quando tem o filho no meio, é duro. Meu filho ficou internado com pneumonia 40 dias. Na primeira semana, nenhum antibiótico fez efeito. Aí também não estavam conseguindo achar uma veia, né? E tiveram que fazer uma cirurgia na altura da virilha para pegar um vaso ali. E só depois da terceira semana que ele começou a responder, né? Então, foi bem no final do ano, foi por volta aí de outubro, novembro. E eu não tinha cabeça para nada, absolutamente nada, né? Graças a Deus ele passou, depois de 40 dias, passou dessa nevoada terrível. E graças a Deus está um molecão aí saudável, Que coisa boa. né? E que tá enveredando até para esses lados também. Já botei ele para fazer uns videozinhos ali para ensinar a molecada o que comer. Isso é muito bom, isso é muito bom. E aí veio o Alexandre profissional, né? Formou, tentou a ESC, né? Falou. E aí, Alexandre, de onde surgiu aí essa jornada sua? Pô, já vou abrir consultório. Como que foi? Como é que foi esse início? Olha, eu me sinto uma pessoa muito abençoada, né? Eu tive o apoio de um amigo meu. Inclusive, eu fazia acompanhamento na clínica dele, né? Do Ronan, Clínica Corpo Saúde. Então, fazendo acompanhamento, a gente se tornou amigos. Ele é formado em Direito. E foi até uma coisa assim, eu acredito muito em Deus. Por isso que eu acredito muito em chamado. Quando eu estava indo para a casa dele, eu trabalhava na Papuda, eu estava indo na casa dele, que era no Lago Sul, pegar alguma coisa que eu não me lembro bem. Nessa época eu fazia direito, ainda não pensava em fazer nutrição. Pensava, mas já estou no meio do caminho, né? E houveram algumas coisas, algumas perseguições dentro da polícia, que não vale falar aqui agora, mas que me desanimaram do direito, porque o funcionário público não pode advogar. E eu pensei, o que eu vou fazer com essa carga, né? E perdi totalmente o ânimo de estar estudando para delegado, com tanto problema acontecendo. E nesse meio do caminho, eu converso muito com Deus, acredito muito em Deus, fui conversando e pedindo orientação. E pedi para Deus, eu falei mesmo, Deus, eu faço direito ou nutrição? Eu quero uma resposta clara, eu preciso disso. E era a última semana de inscrição, inclusive. Cheguei na casa do Ronan,
ele pegou no meu ombro e falou, negão, vamos fazer nutrição? Eu arrepiei na hora. E aí ele falou, poxa, você tem tempo, eu tenho tempo, você vai ser meu. Você formou, você vai ser meu. Então essa conversa foi verdadeira, né? Aonde que você vai ter oportunidade? Para mim era uma clínica de referência na área, né? De uma pessoa chegar para você e falar, ó, faz o curso que você terminando você vai ser meu, sem saber que profissional que eu seria, né? E foi passando o ano, ele, não, você vai ser meu. Ele acabou que não fez, né? A empresa dele cresceu mais, ele teve que se dedicar. Quando eu me formei, eu liguei para ele. Falei, Ronan, e aí? Vem aqui. Já pegou, já assinou, já mandou o documento pro CRM. Então, assim, eu comecei a nadar com tubarões. Eu não era um tubarão, mas fingia ser. Já te jogou no mar. Já me jogou no mar. Então, eu atribuo muito o que eu tenho hoje pelas pessoas que apareceram para me estender a mão. Então, na empresa tinha nutricionistas renomados. A minha nutricionista na época lá, Giovana, inclusive, um grande beijo aí para Giovana. Giovana, ela me atendeu, né, como paciente e me tornei depois um parceiro de profissão dela ali. E o médico também. Tinha um médico lá que ajudou muito, deu muitas orientações. E o Ronan foi um cara assim fantástico, né, pela oportunidade. E durante ele me ajudou a trilhar esse caminho. Ele falou, ó, se você quer se dar bem nesse mercado, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu era muito empolgado com a situação de academia, de fitness, né, de musculação. Ele falou, cara, você tem que cuidar das pessoas, né, e ajudar as pessoas a emagrecerem. Isso é o que elas querem. Então ele me deu assim muitas orientações que foram fundamentais para eu seguir aquele rumo, né? Então eu devo muito ao Ronan também, né? Aproveitando aos professores, né? Professor Lucas, que é a nossa inspiração aí demais, todos os professores lá da faculdade. Então essa minha jornada começou com as mãos estendidas para mim, né? Alguns amigos Nutris também, o César, que é um grande amigo, ele sempre tirou algumas dúvidas, principalmente desse meio fitness, desse meio bodybuilder, né? E tinha sempre o professor também. Assim, né? Ele já era inserido, já tinha competido. E o professor Lucas, que sempre foi também um tirar-dúvidas aí nas emergências. Então eu nunca fiquei amparado, nunca deixei de pegar um desafio. Aparecia, olha, quero fazer bariátrica, você atende? Atendo. Estudava, metia a cara nos livros, perguntava. Ah, meu filho tem tal doença, você atende? Atendo. Então eu não neguei nada. Tudo que apareceu eu fiz. Então hoje eu consigo. Tudo foi aprendizado. Tudo aprendizado. Eu acho isso interessantíssimo a gente colocar aqui, porque assim, nós já tivemos aqui outro nutricionista e ele falando assim, não, eu me especializei nessa área e eu queria ficar nessa área, então eu só atendi essa área. É um caminho também, né? E aí veio o Alexandre e falou assim, não, pô, eu atendo tudo. Porque eu fui assim também, eu fui atendendo todo mundo, porque eu queria aprender. Eu estava apaixonado por atender, eu estava apaixonado por ter paciente, por avaliar paciente. Pô, quem sabe, que me conhece sabe que eu adoro avaliar o paciente, adoro, por isso sou professor de avaliação nutricional. Então eu queria, era gestante eu atendia, era criança eu atendia, tinha patologias eu atendia, e eu acho que esse tipo de situação coloca um profissional num nível aí de treinamento que é realmente nadar contra a corrente, que vai fortalecendo o profissional. Porque o profissional de saúde, ele tem que se modificar o tempo todo. E isso é importante. E a nutrição, ela muda o tempo todo. E eu vejo muitas vezes, assim, alguns alunos que, pô, professor, mas ano passado era assim, agora já é assado. Nutrição é assim. A gente está evoluindo. A área de saúde é assim, a gente está evoluindo. Né? E eu gostava muito de atender pacientes, principalmente que eu nunca tinha atendido a nível de patologia, justamente para aprender, para estudar. Já tive paciente, eu acho bem importante colocar, não sei se você já teve também, eu já tive paciente do paciente sair do meu consultório e falar assim, olha, eu preciso estudar o seu caso. Sim. Volta aqui amanhã, né, eu te avaliei e tal, mas eu preciso estudar o seu caso, volta aqui amanhã eu vou conseguir já te dar uma orientação melhor, vou conseguir já calcular a sua dieta, volta, e aí eu já consigo terminar esse atendimento, partir para a conduta. Cara, hoje eu vejo as pessoas com dificuldade de fazer isso, né? Eu acho isso uma coisa que acaba perdendo muito com esse tipo de aprendizado também, né? Verdade. Né? Porra, e assim, e aí você foi atendendo todo mundo.
Todo mundo, todo mundo. Então, eu posso dizer que o bom nutricionista se faz de nutricionistas, né? Então, eu sempre tive o seu apoio, sempre tive o apoio do César com relação a essa parte fitness. A Mayara, que é uma nutricionista também, ela fez residência, né? Então, patologias eu recorri a ela. Então, a minha formação eu devo aos nutricionistas, né? Desde quando eu saí da faculdade. Pô, que legal, que coisa massa. E aí, onde começou essa decolada aí de várias clínicas, vários pacientes, hoje árbitro, né, Da IFBB. da IFBB. E aí, como começou isso tudo? Da onde foi essa virada, essa chave virou? Olha, o fisiculturismo sempre foi uma paixão, né? Academia e tudo mais. Então, ajudei a preparar atletas, montei uma equipe que tinha nutricionista, preparador físico, médico, uma estrutura que nunca teve aqui. E aí eu queria também me aperfeiçoar e ter a visão do que os árbitros veem, né? Acabei fazendo curso de arbitragem só para ter essa visão, né? Como coach. E acabou que passei na prova teórica e a prática seria num campeonato, não valendo, né? Mas você já avaliando. Aí fiz a prova ali também e o pessoal falou, ó, você pontuou, você está dentro e precisamos de árbitro, você quer ser árbitro? E aí eu gostei daquilo ali. Quando eu sentei ali e analisei, eu falei, rapaz, gostei desse negócio. Então isso me deu uma visão melhor, que fez com que eu pudesse cuidar melhor até dos pacientes, né? Só que aí eu comecei ali na clínica, né? Eu trabalhava só 2 dias. Nos outros dias eu trabalhei em casa, aluguei uma sala no cowork em Águas Claras. E acabou que com o trabalho de atleta, que é um indivíduo muito disciplinado, ele tem resultado rápido. E chamou a atenção das pessoas e as pessoas começaram a vir por causa de um atleta. Então, às vezes, de uma academia lá do Pedregal, vieram 10 pessoas de uma vez. Fizeram uma van, né? Um comboio e falou, vamos lá. E veio. E eu comecei a analisar isso, né? Eu falei, acho que as pessoas, acho como diz o Djavan, Milton Nascimento, o artista tem que estar onde o povo está, né? Então eu nunca fiquei parado esperando o paciente. Eu fui atrás. Então fui para o Pedregal, fiquei atendendo lá, ainda estou lá no Novo Gama, tem 3 anos, tive que abrir um consultório. Iniciou atendendo só aquela galerinha, né? Era muito longe. Quando eu cheguei lá, o pessoal falou, Nutri, vem atender a gente aqui. Já falei com a dona da academia, ela permitiu. Eu falei, não, gente, é muito longe, só vim conhecer e conversar, pedir para ela patrocinar atleta. Aí fizeram uma camiseta, cara, uma coisa muito fantástica. Acho que o pessoal da periferia é justamente isso, né? O pessoal abraça, né? Então fizeram uma camiseta com uma frase que eu criei: em relacionamento sério com meu Nutri, né? E fizeram, os maridos usaram, todo mundo usou e foi bacana. Eu falei, é golpe baixo, né? Eu falei, não, então beleza, eu tiro um dia da minha agenda e venho pra cá. E o negócio virou uma bola de neve, né? Um chamando o outro, chamando o outro. Eu ia só uma vez no mês. Hoje eu tô indo lá 3 vezes na semana, abri um consultório lá, né? E de lá, outro atleta lá de Planaltina do Goiás, muita gente querendo Nutri e achava o plano muito longe, né? Eu atendia na época em Águas Claras, achava longe, achava o Sudoeste muito longe, e tinha muita gente, coisa assim de 20, 30 pessoas. Eu falei, quer saber? Agenda esse pessoal, vamos ver se vai. E fui lá e, no primeira vez que eu falei que eu iria, 2 quartas encheram a agenda, né? Então eu estou indo às quartas-feiras lá para Planaltina do Goiás. E continuei com meus pacientes aqui, né? Então a agenda começou a encher demais e eu comecei a pensar como é que eu posso multiplicar isso, né? Já que tem procura e tudo mais. E aí conversei com a Larissa, nossa colega de turma, né? Formou comigo, considero uma filha inclusive, né? E ela queria abrir lá na cidade dela, no Riacho Fundo 2. E ela não vinha trabalhando, ela estava tentando, tinha outras coisas também. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, com o meu know-how, a gente vai abrir juntos aí, vamos montar o protocolo e vamos divulgar. E está funcionando assim. Então o Nutri está lá também através da Larissa e consegui também alguns estagiários para estar acompanhando meu trabalho em locais assim mais itinerantes, digamos assim. Pô, então hoje sua rotina aí se divide em 4 clínicas? Basicamente. 4 clínicas. Quantos pacientes em média aí, Alexandre? Em média de 250 a 300 por mês. 250. É muita gente. É muita gente. Então, vamos lá. A história de um camarada
que nasceu numa família estruturada, porém humilde, que perdeu o pai cedo, Muito cedo. muito cedo. Foi crescendo aí enquanto homem, enquanto profissional, com o mundo, né? Tentou PM uma vez, não conseguiu, na verdade, né? Não foi aprovado no exame de saúde. Tentou segunda vez porque queria, passou. Depois iniciou direito, né? Viu que não era isso, recebeu um direcionamento aí e partiu para a nutrição. Da nutrição, enfrentou a jornada de noites trabalhando e tendo que ir para aula logo pela manhã. Enfrentou a jornada de um pai, de um marido, de um filho doente aí no final do curso que atrapalhou, embolou o TCC, mas aí no último prazo possível conseguiu. Né? Eu lembro muito bem aí da emoção que foi um negócio sensacional, arrepiante. Um dia que eu fui para casa, cara, eu quero te falar assim, foi uma das emoções mais prazerosas que eu tive naquele dia de ver sua aprovação, de ver o seu alívio, de passar por toda aquela jornada, por tudo aquilo e conseguir vencer. E aí, esse camarada que saiu, teve a humildade, sempre, eu quero citar isso aqui, porque o Alexandre, assim, ele sabe chegar muito bem, né? Ele sempre manda assim, e aí, mestre, tudo bem? Tal. Pô, tal. Então tem a humildade de perguntar, hoje já é esse nutricionista, essa autoridade consolidada, né, por 300 pacientes mês, né? E mesmo assim, quando tem dúvida, ele não tem vergonha alguma. Ele vem com toda a humildade, né? E questiona, e pergunta, e argumenta. Isso, para mim, é uma cereja aí de um bolo, assim, sabe? De um bolo sensacional. Por quê? Porque a humildade é que nos leva a abrir as portas. Eu vejo que você falando aí que tive ajuda de fulano, tive ajuda de ciclano, tive ajuda de beltrano, mas muitas vezes as pessoas não têm essa ajuda. Mas eu não tive ajuda, eu tive ajuda o tempo todo na vida. Mas o receber ajuda, ele parte também de uma postura, de buscar ajuda. Né? E aí, se você não bate numa porta, como é que essa porta vai abrir? Né? E as pessoas acabam muitas vezes tendo essa dificuldade. Aí você bateu nas portas, as pessoas foram te abraçando, você foi aprendendo, você foi absorvendo conhecimento. E no final disso tudo, hoje, é um nutricionista consolidadíssimo dentro de Brasília e em torno, né? E em torno, é importantíssimo. E o que eu acho ainda mais sensacional, pegou uma colega de turma e estava ali, né, buscando também, tentando, falou assim, não, vem comigo, bora fazer uma coisa junto, vai ser bom para você, vai ser bom para mim, né, vamos ganhar os dois com isso aí e vai acontecer. E ainda cresceu, conseguiu ainda achar espaço nessa agenda apertadíssima para fazer isso, né, e conciliando tudo isso com a carreira aí já consolidada na Polícia Militar do Distrito Federal, que é também, meu Deus do céu, é uma carreira dificílima. Conheço muitos PMs aqui, né? Sei o quanto é difícil. Minha esposa também é policial civil, né? Na verdade, a gente que mora aqui em Brasília, a gente sabe o quanto é difícil essa rotina. E aí eu vejo, você, enquanto árbitro, né? Enquanto nutricionista, o que você vislumbra ainda mais dentro da carreira de nutrição? Olha, de nutrição, eu, na verdade, sempre quis ajudar muitas pessoas, né? Então, lançou-se até me fizeram um convite, né? As coisas vêm acontecendo na minha vida com muito, assim, parece que tem alguma coisa preparada ali, né? Lá no Novo Gama, me chamaram para ser vereador, mas eu nunca gostei de me envolver com política, não conhecia ninguém, não aceitei. Falei, não, me deixa aqui quietinho, deixa eu fazer meu trabalho, né? E dessa vez me chamaram, me convidaram, né, para ser deputado distrital. Show de bola. Pessoal, para quem está assistindo não é de Brasília, a gente precisa explicar. Né? Porque quando eu cheguei aqui, para mim foi estranho demais. Porque, assim, funciona assim, numa cidade normal, o Brasil não é uma cidade normal, nós temos o prefeito, nós temos os vereadores, né? E depois, subindo no escalão disso tudo, nós temos no estado os deputados estaduais, né? Governador, senador, enfim. Brasília não.
Brasília é um estado, né? O Distrito Federal em si, né? E aqui nós temos o governador, e o governador ele já tem os seus deputados distritais, que é como se fosse o deputado estadual aí de outras cidades, né? E agora surgiu, então, esse convite para ser deputado. E o que você vislumbra aí com essa possibilidade de mandato, Alexandre? Porque, assim, é uma coisa que eu sempre... Eu gosto de política, eu adoro política. Né? As pessoas falam que política, religião, futebol não se discute. E eu acho que o grande problema disso tudo é a gente não discutir. Não discutir. Né? E quando eu falo discutir, pessoal, não é sair na porrada não, pelo amor de Deus. O discutir é sentar, é conversar, é entender. Né? Eu falo, eu tive um grande mestre aí dentro da política, porque eu era muito passional. Né? Eu era apaixonado, é fulano, tô com ele, não abro, ele é meu governador, ciclano é meu presidente, mas eu não entendia a necessidade de também prestar atenção num deputado estadual, né, aqui no seu caso distrital, não entendia a importância de prestar atenção num deputado federal, porque o presidente sozinho não faz, o governador sozinho não consegue fazer, o prefeito, sem os vereadores, sem o apoio dos vereadores, ali, uma bancada bacana que consiga realmente auxiliar, ele também não consegue fazer. Não consegue. Né? Se ficar só essa guerra de partido, esquerda, direita, enfim, né, nada sai do papel. Né? E eu tive o prazer aí, né, de aprender muito sobre política com meu amigo Brenner, que também era professor, não sei se você conheceu ele lá na Unip, né, um cara também de família humilde que foi aprendendo sobre política. E hoje eu vejo assim que faltam pessoas como você, por exemplo, que é um cara muito bem instruído, com uma vivência de PM, uma vivência acadêmica, uma vivência aí de consultório, para contribuir para diversas áreas. Né? E aí o que você vislumbra aí com a sua possibilidade? Se amanhã, fui eleito, o que você acha que você pode ajudar nesse contexto? Porque o que eu estou entendendo aqui, seu objetivo é levantar uma bandeira da nutrição, é isso mesmo? Isso, exatamente. Primeiramente, para entender melhor por que eu cheguei nisso, é a paixão que essa profissão nos dá, né? Você resgata pessoas de dentro delas mesmas. E eu vi isso muito com mulheres. Então a mulher ela emagrece, primeiro ela chega com a baixa estima, depressão, tem vergonha até do marido, e de repente ela começa a emagrecer e começa a ver uma mulher ali e começa a se cuidar e tudo mais. Só que chega num segundo momento, quando o paciente ele perde muito peso, às vezes fica o problema de pele, né, de sobrar. Então ela começa a distorcer novamente a sua imagem, começa a sentir uma depressão, porque vestida todo mundo fala que linda, que maravilhosa, mas para ela no interior dela, ela está defeituosa, ela está distorcida, né, ela está com excesso de pele. Então eu pensei nisso justamente porque a primeira pessoa que eu consegui, ela mandou a seguinte frase para mim, ela tinha perdido no mês 5,5 kg, né? Ela falou: obrigada por devolver meu sorriso. Que legal. Que legal. Então, para mim, até me emociono porque até hoje a gente conversa, né? E foram centenas de pessoas assim. É porque quem é da área de saúde, quem é da nutrição, sabe o quanto é maravilhoso, né? Eu falo isso para minha mãe que foi uma das grandes incentivadoras de eu fazer nutrição, né? Cara, a gente tem quanto nós somos abençoados, né? Nós temos a possibilidade de ganhar dinheiro ajudando as pessoas. Cara, imagina isso, você ganhou dinheiro devolvendo sorriso. Você é respeitado porque você atende bem e consegue transformar a realidade das pessoas. Exato. Porque assim, às vezes pode parecer difícil para as pessoas entenderem, mas quando a pessoa está nessa baixa estima, ela não consegue enxergar quem ela é. Esses dias, eu não sei se você viu isso, viralizou muito na internet, de um camarada, parece que ele é do Rio Grande do Sul, um cara, um galegão, assim, ele começando, mostrando a trajetória dele, ele todo magrinho, falando que estava em depressão, e que aí os amigos começaram a fazer para ele malhar, e aí o pessoal começou a ajudar ele com suplemento, aquela coisa toda, tal, e ele falando, hoje eu tô assim, aí mostrando o antes e depois dele,
né, ele falando que não é fácil, né, que é uma trajetória difícil, mas que ele está se sentindo bem hoje, que hoje ele consegue enxergar. E nós, nutricionistas, sabemos muito bem o quanto a alimentação interfere no psicológico, não somente na questão estética, mas também no psicológico. Né? Nós sabemos o quanto a atividade física interfere também na liberação de endorfina, na liberação de outros hormônios que são ligados ao prazer, né? A felicidade desse processo, né? E isso é realmente gratificante, cara. Não tem como não ser emocionante, não tem como não ser maravilhoso, cara. É algo sensacional. E eu me sinto abençoado por ser professor, por ser nutricionista, por fazer parte disso tudo, né? E, cara, é emocionante. Demais, não tem como demais. não ser. Então é muito comum o paciente passar a consulta ali chorando, né? Agradecendo, e vem a família toda. Esses dias um paciente jovem, acabou de fazer 18 anos, ele perdeu bastante peso. E sempre jogou bola, mas não conseguia jogar a partida toda, jogava 10 minutos, cansava, o pessoal zoava dele por ser gordinho. E hoje ele joga os 2 tempos, ainda pula chinelo e tudo mais. E ele tinha o sonho de ser arquiteto. E um moleque de 18 anos foi lá com a mãe dele chorando, falou: Nutri, meu sonho era jogar bola. E hoje eu quero fazer nutrição. Pô, que legal. Mudando vidas de fato. De fato. E eu pensei, eu atendi muita gente, né, por paixão mesmo. Não, traz sua mãe, traz sua filha, a gente resolve aqui. E eu precisava fazer isso para muito mais pessoas, né? Mas como fazer, né? Se eu não tinha tempo, né? O que eu poderia fazer? E quando me convidaram, eu não procurei a política, eles que me convidaram, 2 amigos de um partido, e falou: poxa, você tem tudo para o que a gente precisa, porque a sociedade precisa. Você me falou desse seu projeto, a gente pode colocar isso em prática, né? Então, a política realmente é uma forma de alcançar a sociedade como um todo, né? Você fazer um bem bem maior a todo mundo. Então, através da política, eu sei que é possível ajudar as pessoas mais necessitadas, mais carentes, né, com relação a esse cuidado com a saúde, e ao mesmo tempo valorizar a nossa profissão, né, que é muito desvalorizada. Muito mesmo. Muito. Nós vemos pelo próprio DF, né, a quantidade, a ausência do profissional nutricionista aí em grande parte da rede de saúde, que realmente não está defasada, nas escolas também defasado. Né? O problema é que o nutricionista ele trabalha na atenção primária, secundária e terciária, então nós partimos, mas nós somos vistos sempre como o preventivo. Ah, não, então deixa o nutricionista lá, porque realmente a alimentação ela vai prevenir uma série de outros fatores. E parece que não se acorda para isso, né? Que a prevenção é a chave do negócio. Nós vemos aí nessa pandemia o quanto a obesidade impactou no prognóstico dos pacientes. Cara, eu não sei onde vai chegar, né? No mundo que nós vivemos, onde a obesidade foi mais do que comprovada, que impactava, aumentava o risco de morte aí dos pacientes, né, e muito comparado ao paciente que não tinha nenhum tipo de comorbidade, né. Além disso, nós tivemos também o estudo LipCovid, que mostrou que não tínhamos fórmulas para calcular aí o gasto energético de pacientes obesos que ficavam entubados, da quantidade impactante que era esse gasto energético. Então, um estudo aí que mostrou quanto ainda precisamos aprender nesse processo. E aí, mesmo depois de tudo isso, pessoas ficando em casa tiveram aumento da obesidade, né, tiveram aumento também da questão do peso, doenças psicológicas, enfim. E, mesmo assim, a nutrição ainda não foi valorizada da forma como deveria. Isso, para mim, cara, minha mãe sempre me ensinou assim que o importante, assim, esperto é aquele que aprende com o erro dos outros, né? E nós não aprendemos nem com o erro dos outros, né? Estamos vendo ali os Estados Unidos com um índice de obesidade altíssimo, estamos copiando, estamos indo junto, né? E não estamos aprendendo nem com nossos próprios erros, né? Onde você tem aí o Distrito Federal com diversas áreas amplas para se praticar atividade física, né? Você tem diversas possibilidades de auxiliar a população a nível de atendimento nutricional,
mas infelizmente nós não temos profissionais para isso, né? Isso é Isso é verdade. muito triste, cara. Eu acho triste demais, sinceramente. Eu lembro de um filme, de um documentário que assistimos na faculdade, Foods S.A., né? Nossa, esse documentário é sensacional. Que infelizmente o Netflix tirou, né? Tirou. Por que será, né? É. E o estudo que ficou na minha mente foi que a Michelle Obama fez, né? Onde constatou-se que, de ordem mundial, os filhos de hoje vão morrer antes dos pais, né? Pela primeira vez, nós vamos ter dois dados aí tristes, né? Tanto a Michelle Obama fez esse estudo, quanto a OMS já publicou um outro estudo também, mostrando que, pela primeira vez, a próxima geração vai ser mais baixa do que os próprios pais, né? Que a tendência ali... Lembrando, né? Por que a gente está destacando isso? Porque a alimentação inadequada, ela impacta também no crescimento ósseo e, consequentemente, né, limitando a estatura. Aí vai pensar, professor, mas isso não é algo de desnutrição? É muito bem visto na desnutrição, mas na grande maioria das vezes o obeso ele é subnutrido. Exatamente. Né? É isso que as pessoas acabam não conseguem entender. Ele está obeso ali, mas ele tem uma carência enorme de vitaminas e minerais ali que deixa, faz com que esse aspecto de obesidade piore ainda mais. Né? Eu infelizmente, assim, eu tenho que fazer essa crítica. Eu vi um artigo aqui no Combran, né? Foi no Combran que teve aqui em Brasília, a gente teve isso há 3, 4 anos atrás, enfim. E eu vi um pessoal apresentando um trabalho sobre obesos saudáveis, né? Metabolicamente sadios. Foi um negócio assim que meio que me deixou encasquetado com aquilo, né? Não, porque metabolicamente falando, os exames não estão alterados, mas ainda é obesidade. É o organismo do paciente reagindo àquele processo, conseguindo gerar homeostase, mas até quando aquele organismo vai conseguir fazer isso? Exatamente. O quão penoso é para esse organismo atingir a homeostase num processo dentro de um organismo gerado ali por um percentual de gordura elevadíssimo, por processos pró-inflamatórios gerados por essa gordura. Enfim, então, isso é muito perigoso, esse tipo de estudo. Vi também recentemente estudos falando que a fruta ela é riquíssima em frutose e aumenta demais a glicose. Só que aí, eu chega a ser louco, né? Mas, e aí, um estudo publicado numa revista, cara, revista boa, assim, né? E aí, muitos nutricionistas mostrando, tá vendo? A frutose. Pessoal, quando você pega a frutose de modo isolado, beleza. É o carboidrato aí com maior poder de doçura, tudo certo, tal, beleza. Mas, cara, e todo componente ali da fruta, a quantidade de fibras que a fruta contém, e todo o restante dos componentes, a análise de alimentos, ela não pode levar em consideração o alimento dessa forma isolada. Isso é muito triste. E as pessoas estão pegando informações ali, eu vejo isso muito como algo que fazem, por exemplo, na Bíblia, né? O pessoal pega trechos isolados, né? Prega ali daquela forma, né? Vai ali obtendo o que ele quer, né? Justamente para gerar algo que o favoreça. E é o que acontece também, infelizmente, dentro da nutrição, né? E a população fica vendida no meio disso tudo, né? Precisando realmente de mais informações, de mais profissionais que possam esclarecer tudo isso, né? Numa cidade igual Brasília, isso é imprescindível. Isso é verdade. E é triste também, né? Porque as pessoas não têm noção do que é isso, né? Um pai enterrar um filho é uma coisa inimaginável, né? Inimaginável. E toda paciente acima do peso sempre falou, Nutri, a gordinha que fala que é feliz está mentindo. Né? Eu já falei isso, todas falam, mas hoje eu sei o que é não estar acima do peso. Com relação à saúde, tudo, né? É complicado, né? Talvez nem conheça a sensação de não estar acima do peso, né? Por isso que está feliz, porque naquele momento não tem nenhuma doença, não tem nenhuma patologia, não tem nada, né? Mas se sente incomodada por outras situações. Isso é algo muito complexo para a gente, né, tentar entender também. E aí, vamos lá. Então, o futuro deputado, né? Se assim Deus permitir, Alexandre, vem trazendo, tentando aí fortalecer a classe da nutrição nesse processo. Sim, com certeza, né? O que eu tenho observado justamente que a nossa classe está totalmente esquecida e desvalorizada, né? Um nutricionista para cuidar de várias escolas, poucos para cuidar de um hospital,
Então a gente precisa abrir vagas para isso, né? É possível projetos de leis que incentivem o nutricionista a estar atuando na sua área, que seja restaurantes e tudo mais. Logicamente também com incentivo para o empresário, né? Para que ele não sofra porque é um custo, né? Grande, é lógico. É um gasto. E valorizando dessa forma a nossa carreira, né? E dando visibilidade também. Você falou aí desse custo, né? A gente estava até discutindo recentemente sobre essa questão do aumento do piso dos enfermeiros, né? Porque foi um desejo tão grande da classe, e eu digo isso porque minha mãe é da área de enfermagem, havia-se uma necessidade realmente de um reajuste. Havia-se uma necessidade realmente de uma melhoria do salário dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. Isso é fato, fato. Mas quando as coisas não são feitas de uma forma que haja ali uma orientação, um estudo do mercado, né? Você falou aí quero priorizar ali projetos que façam com que o empresário contrate mais nutricionistas, mas sem onerar demais esse empresário, Exato. Porque é importante pôr isso na balança também, né? Para que a gente não veja o que aconteceu com esse projeto, né? Para quem não está entendendo o que eu estou falando, nós tivemos um aumento aí do piso dos profissionais da enfermagem, só que para um hospital bancar esse piso, ele teve que demitir um outro enfermeiro. Exatamente. Ou 2 enfermeiros, né, para bancar um. Então, isso ficou... isso gerou ali também em alguns locais uma carga de desemprego. Né? Então, não foi só uma coisa benéfica também esse processo. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, tem que se sentar, tem que se discutir. Né? E eu vejo que isso é uma coisa que falta muito na nossa área. Né? Eu sou suspeito para falar, né? Até porque eu acho sim que a nutrição cresceu muito, isso é indiscutível, mas a nutrição poderia ter crescido muito mais se fosse lhe dado o devido valor. Né? Exatamente, forma qualitativa, né? Exatamente. Poxa, e vou ser muito sincero, quero terminar esse podcast aqui falando, cara, que eu torço realmente para que o DF consiga, sabe, ver isso com bons olhos, né? As pessoas consigam analisar os candidatos, né? Analisar as propostas de fato, né? Porque muitas vezes só pegamos um santinho no chão, vamos lá e voltamos, né? E isso é muito triste, né? Porque acaba que isso onera muito o potencial do nosso Estado, colocando uma pessoa despreparada para nos representar. Isso tem que ser algo que tem que ser dito, tem que ser algo que tem que ser discutido, né? Porque as pessoas precisam mudar essa cabeça. Exatamente. O nosso país nunca vai mudar se continuarmos sempre fazendo as mesmas coisas, sempre batendo nas mesmas teclas. Né? Você, nutricionista, nunca vai mudar, nunca vai conseguir alcançar ali o que você almeja se você não modificar o que você está fazendo. Justamente. Eu acho isso muito interessante porque por toda a sua história aqui, você saiu várias vezes da sua zona de conforto, né? Bastante. E assim, o sucesso ele não está na zona de conforto. Tá, não. As pessoas precisam entender isso. Eu falo isso porque, cara, eu tive que sair de Formiga, pra quem não sabe, vou falar aqui toda vez, Formiga é a cidade do Padre de Melo. É a melhor referência que eu tenho pra falar da cidade, né? Formiga, cidade do Padre Fábio de Melo. Tive que sair, Formiga fica a cerca de 800 quilômetros daqui, lá tá meu pai, tá minha mãe, né? Meu avô, meus tios, meus primos, uma família sempre muito unida. E para mim não é fácil estar aqui, não é fácil estar em Brasília, fui chegando aos poucos, né? Saí de Formiga, fui para Lavras fazer meu mestrado, de Lavras fui para Patrocínio e Patos de Minas, Patrocínio e Patos de Minas fui para Paracatu, e Paracatu finalmente cheguei em Brasília. E sou nascido em Brasília. Fui embora de Brasília com 1 ano e minha mãe plantava isso na nossa cabeça. Olha, se você quer crescer, você tem que procurar um local que tem espaço para você crescer. Né? E minha mãe sempre incentivava a gente realmente a ir atrás do mundo. Não esperar o mundo bater na nossa porta, não. E eu vejo muitas pessoas que estão limitadas pelo local e não querem se movimentar, não querem sair do local. E a mudança de atitude, a mudança de pensamento, sair da zona de conforto é essencial para se ter ali aquilo que se almeja, aquilo que se sonha. Eu não teria
outra forma de terminar aqui a minha fala, senão dessa forma, né? Com essa informação, com esse pensamento. Perfeito. Eu me desloco muito, né? Então são duas cidades extremas. Eu passo 1 hora indo para o Novo Gama, passo 1 hora indo para Planaltina do Goiás, né? Isso 4 vezes na semana. Para quem não conhece, pessoal, ó, é de uma ponta a outra, ali dos entornos de Brasília. Né? Então realmente você sai totalmente da sua zona de conforto, você acorda mais cedo, você chega mais tarde em casa, mas é glorioso, né? Acho que o que eu alcancei teria feito tudo repetidas vezes assim, sem pestanejar. Que coisa maravilhosa. Bom, assim nós vamos encerrando mais um podcast, né? Nutre Você, com mais uma história de sucesso, né? Do Alexandre. Meu Nutri, né? Para quem quer seguir, fala seu Insta aí pra galera. O meu Insta é meu Nutri, que também, por essa identidade, vai ser o meu nome nas urnas, né? Eu vou me divulgar como meu Nutri também. Show de bola. Então quem quiser, lá o pessoal já consegue informações também sobre suas propostas? Já consegue. Show de bola. Então, pessoal, @meunutri, né? Segue lá, né? Vai achar, assim que você digitar, vai aparecer esse cara fortão, bonitão aqui para vocês. Segue, você Nutri, quer ver as propostas, tá? O objetivo aqui hoje, mais uma vez, né? Quero deixar isso bem claro, o objetivo não foi divulgar nem dar palanque político, né? Fiquei sabendo disso depois que convidei ele pro podcast. O objetivo era realmente contar uma história de sucesso como tantas outras que nós vamos trazer aqui para vocês, né, para vocês tentarem se reconhecer no meio disso tudo, tentarem ter ideias no meio disso tudo, né, para que o nutricionista realmente consiga aí ganhar seu espaço, né? Mas quem for do DF, e que até quem não for também, entra lá, vê as propostas dele. Quem sabe aí na sua região você tem um candidato que vai te dar abertura. Olha, uma proposta bacana que eu queria trazer para você, né? Vir de um cara lá de Brasília, tal, não sei o quê. Porque isso também é importante, né? Conversar com os candidatos é importante, né? Ter esse tete-a-tete, né? Trazer para que eles consigam ali realmente ter uma representatividade. Isso é muito importante. As pessoas podem propor, né? Também. Exatamente, as pessoas podem propor. Olha que sensacional. Então entra lá no @meunutri, segue ali, né, o Alexandre, né, esse cara sensacional que eu tenho o prazer de ter como amigo. Todo meu. E mais uma vez, Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por ter vindo aqui nessa agenda já corrida de campanha. Eu que agradeço, me sinto muito honrado pelo convite, né? E você que acompanhou desde o nascimento, né, até o desenvolvimento de tudo aí. E muito importante esse canal, que a gente não tem também, né? Então acredito que seria interessante dar mais visibilidade ainda para esse canal, que acho que é uma das poucas, ou talvez a única voz que a gente tem da nutrição, da nossa profissão, né? E aqui nós estamos, foi semana passada nós trouxemos aqui, cara, um biólogo que é um dos maiores especialistas em microbiota intestinal do mundo. Olha que bacana. O maior hospital de câncer do mundo, utilizando microbiota intestinal como marcador para diagnóstico de câncer. Olha que negócio louco. Só. Olha que negócio louco. Então, o nosso canal realmente aqui no Isaacs, no Nutre Você, é realmente trazer uma galera de peso, mostrar ali o conhecimento de fato, né, e trazer histórias inspiradoras como a sua, né, e vamos mantendo aí esse pique, né, o objetivo é esse. Vamos e obrigado, cara, valeu mesmo. Eu que agradeço, valeu, professor. É isso aí, galera, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Para quem não segue o tio Lucas também, entra lá, @nutricionista Lucas Guimarães, depois entra lá no @meunutri, e para quem ainda quer assistir todos os outros vídeos do podcast do Isaacs, entre lá no Isaacs, né, no canal do Isaacs no YouTube, ou na página do isaacs.pos no Instagram, que lá também a gente divulga alguns cortes para vocês terem esse deguste aí. Bacana. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Até a próxima.